Olá pessoal, aqui quem fala é Rodrigo do canal O Meu Mundo e hoje eu quero fazer um vídeo para vocês com relação à seguinte questão. Estou vendo muito pela internet aí, o pessoal perguntando se a bolsa está barata, se há uma oportunidade de compra, se há um momento legal para um investimento em bolsa de valores e tudo mais, se nós temos muitos ativos que tiveram seus valores na bolsa uma queda muito grande, se estão desvalorizados, se é hora de comprar ou vender. Pessoal, eu vou simplesmente colocar aqui a minha opinião, minha forma e a minha visão do que eu tenho, a forma de pensar e enfim, somente para trocar uma ideia com vocês. Primeiramente eu peço aí para que todos deixem um like, se inscrevam no canal, tá aí aberto os comentários para que a gente possa fazer uma troca de ideias, evoluir com relação a conhecimento, pontos de vista e tudo mais. Então, respondendo essas questões que eu fiz anteriormente, hoje eu vejo muita propaganda, muitas pessoas falando, muitas pessoas aí entrando na Bolsa de Valores. Tivemos aí a própria Bolsa de Valores com recorde de pessoas que entraram com seus investimentos na Bolsa de Valores, achando que a Bolsa de Valores está no momento legal para compra, que muitos ativos estão desvalorizados, que os valores tem algumas ações que perderam aí 40, 50, 60% ou até mais do que isso. Bom, respondendo a essa questão sobre a minha visão, eu creio que é o seguinte: a bolsa de valores, ela trabalha com a realidade do mercado de como se encontra. Ela reflete aquilo que ela acha o correto e o certo para cada tipo de cenário, para cada tipo de empresa, para cada tipo de ramo do comércio, tá? Então, o que eu vejo aqui na questão da Bolsa de Valores? Nós tivemos um movimento muito de queda, principalmente aí pegamos aí um período de 3 semanas, mais ou menos aí de 3 a 4 semanas, que foi o período de começo de fevereiro para março, e que aí o mercado ele antecipa qualquer tipo de cenário, tá? Mas o cenário naquela época ela era de início de pandemia, todo mundo começando as questões aí de todo mundo ir para casa, de todo mundo dentro de uma quarentena, isso num cenário europeu onde o mercado ainda não previa qualquer tipo de situação ou realidade de impacto dentro do setor financeiro econômico. Então sabia que as questões das pessoas irem para casas, comércios e lojas e todas as questões sendo paralisadas, muitas empresas tendo aí suas atividades temporariamente encerradas por causa do impacto disso. Então, o mercado, de uma maneira em si, como ele não tem uma previsão de aonde ou que, ou quais tipos de empresa, qual é o impacto que teríamos, né, que nós temos com relação a isso, ela tem uma desvalorização generalizada. Eu estou mostrando aqui agora, pessoal, no caso, as ações da empresa Azul, tá? Vejam que ela estava trabalhando dentro da casa aí na de 59, R$ 60 e isso, né, depois foi feito seu PO, então em sua plena operação. E hoje, né, veja que no fechamento aqui das ações, no, na sexta-feira, no dia 15, as ações estavam valendo aqui, fecharam aqui, tiveram a mínima de 11,1 com fechamento da 11,8. Então nós temos uma relação de quase 6x com relação ao seu valor que nós tínhamos aí mais ou menos em janeiro e fevereiro. Mas por outro lado, se nós pegarmos aqui uma situação adversa, é o caso das empresas exportadoras, né?
Nós temos aqui empresas que já, no caso aqui das processadoras de carne e exportadoras de alimento, que tiveram uma desvalorização e tiveram uma valorização muito grande, tá? Um caso aqui é a Minerva. Veja que mais ou menos a ação já se retornou ao valor que ela tinha próximo na sua integral valor lá com relação a janeiro. Então uma empresa que ela teve aqui, estava se trabalhando aí na casa dos 14, 15 reais, veio na casa aqui de 6, 7 reais, ou seja, ela perdeu 50% dos seus valores e ela já retornou. Então ela teve essa perda para quem conseguiu observar essa baixa, que conseguiu vender aqui, dobrar a sua posição, né, já teve a sua valorização aqui de 100%. Ok? Um outro exemplo, nós temos ações da Marfrig. Ok? Veja, a valorização é o mesmo tipo de cenário. Então, algumas empresas percebemos que sim, que nesse momento foi uma queda generalizada onde o mercado ele não previa qual era o impacto, qual impacto nós teríamos, principalmente questões que envolviam a baixa do valor do petróleo, o aumento aí da cotação do dólar. Nós não sabíamos como é que ia ficar essa demanda da compra, de venda, de pessoas saindo, de setores fechando e de tudo mais. Então, o mercado, nesse período aqui, tivemos uma desvalorização. Após um entendimento, uma concepção de tudo aquilo que estava se ocorrendo de impacto, alguns setores tiveram uma piora e alguns setores nós tivemos uma melhora, né? Podemos observar aqui, ó, a Vale é uma empresa que ela teve sim a sua queda, mas é uma empresa que ela tem ótimos conceitos fundamentalistas, então ela já teve aqui toda a sua uma parte da sua valorização, ok? Diferente de outras empresas do ramo de metalurgia e siderurgia, ok? Nós temos aqui a Usiminas como um exemplo, que ela teve a sua perda e ela não ocorreu qualquer tipo de valorização com relação ao fundo. Então eu quero que vocês observem o seguinte, que o mercado ele realmente ele é verdadeiro. Ele reflete e ele está refletindo a realidade do que ele está enxergando. Existem setores, como por exemplo aqui ó, a CVC, onde o impacto com relação operacionalmente da CVC é muito grande. Então ela não teve qualquer tipo de situação de valorização. As empresas aéreas também foram mais impactadas, onde 90% das suas operações estão paradas. E nós tivemos outros setores que tiveram até uma grande movimentação, um aumento, que as questões, tivemos aí alguns supermercados, né, a grande rede varejistas de venda ao consumidor, esse setor ele teve a sua desvalorização e a sua valorização, porque foram setores que tiveram menos impacto possível. Setores de exportação, setor petrolífero, que tiveram ou ainda possuem impactos com relação à produção de petróleo, valorização ou não do barril do petróleo, enfim. Então, respondendo a minha questão, com relação a tudo que eu falei aqui e análise de vários setores, é que o mercado, ele, hoje as ações, elas não estão sobrevalorizadas ou valorizadas, ou enfim, elas refletem aquilo que está ocorrendo com relação aos impactos. Principalmente agora que nós estamos num momento onde
várias e várias empresas estão apresentando resultados do primeiro trimestre, onde os impactos foram de certa maneira parciais, né? Onde as suas operações aí dentro de janeiro mais ou menos estavam 100%, né? Muitas empresas operacionais no mês de janeiro e parte de fevereiro, e o impacto ele é relativo ainda ao primeiro trimestre. Então nós teremos uma certeza maior quando teremos os resultados do segundo trimestre desse ano. Temos algumas empresas, e aí as oportunidades elas aparecem de que forma? Né? Principalmente ali no setor que nós vimos de exportação de carne. Foi um setor que abriu uma oportunidade muito grande para investimento. Porque quando ocorreu toda essa questão de pandemia, todo mundo foi para casa e o mercado inteiro caiu como um todo. E depois ele começou a fazer os filtros e analisar tudo aquilo de impacto de cenário. E ocorrem as oportunidades. As empresas que estão sendo menos impactadas, ela começa a ter a sua valorização novamente. Então, pessoal, o mercado, ele perceba o seguinte, que todo desse cenário existem oportunidades de investimento? Sim, existem. Mas ao mesmo tempo criou-se oportunidades que você pode perder muito dinheiro. Nós não sabemos, no caso, de como vai ser aqui para frente as questões da CVC, da própria Azul, enfim. Então, isso daqui acaba chamando atenção, porque caso, vamos dizer que volte às operações, olha o tanto que nós poderíamos ganhar com relação à valorização das ações. 6 vezes aí, caso ocorra uma correção que ela venha retornar aos seus valores com relação a janeiro e fevereiro. Então, na minha visão, o mercado ele não está para brincadeira. Se você quer investir hoje em ações, procure entender e estudar e encontrar, né, como se diz aí nos bitcoins, fazer uma mineração de umas realidades e de empresas de oportunidades de uma maneira bem estudada. Então, percebam, vejam, vão atrás aí, acompanhem os resultados das empresas agora no primeiro trimestre e acompanhem as decisões políticas e econômicas que hoje, todos os dias, aí fazem com que a bolsa suba 3 ou 4% ou abaixe 3 ou 4%. Então nós estamos num momento muito volátil. Talvez seja um momento que o day trade, para quem faz day trade aí, seja um excelente, porque dá movimentos grandes durante o dia. E para quem tem aí um estilo de investimento para médio e longo prazo, procurem estudar, procurem observar, procurem entender todas as questões que envolvam as questões internacionais, a volta dos mercados, voltas dos movimentos lá na Europa, como a China está voltando e as decisões econômicas, financeiras e políticas aqui no país. Então, oportunidades podem ocorrer, mas não entrem numa ilusão sem ter a certeza. No caso aqui da Azul, no caso da Gol, né? A Gol está um pouquinho melhor, mas é o mesmo cenário. Né? É muito complicado hoje investir. Nós não sabemos como é que vai ficar. Então, muitas vezes a relação de risco, né, a ganância, o relator de risco e retorno é complicado. Pode ser que seja uma loteria, que você acerte aqui e fique milionário, mas e aí? Pode ser que pode ser que a Gol ou a Azul amanhã declare falência e vire pós-ação e você acaba perdendo o patrimônio investido. Então, pessoal, essa é uma dica, essa é a visão que eu tenho. Caso vocês tenham aqui qualquer tipo de observação, se concorde, se não concorde, deixem aí os comentários. Não deixe de dar o like, não deixe de se inscrever no canal. E muito obrigado aí por acompanhar. Um abraço.